capítulo 1, livro de Jonas. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Amém? Graças a Deus. Esse livro, ele fala do poder de Deus sobre a natureza. E aqui nós vemos que Deus deu uma ordem para Jonas, mas Jonas, que fez ele? Se dispôs para ir para mais longe, para fugir da presença de Deus. Ninguém foge da presença de Deus. Aqui Tarsis ficava a 3.200 quilômetros da onde Jonas estava, e ele pega o navio para lá, Então, por mais longe que você vá, que nós possamos ir, da presença de Deus nós não podemos ir. Tem pessoas que mudam de lugar pensando que as coisas vão melhorar, mas não é assim. É a nossa comunhão com Deus. A nossa comunhão com Deus é que vai fazer a diferença. Então, a questão espiritual não está nas coisas nem nos lugares, está em nós, está em Deus. Então, ele foge da presença, mas não adiantou fugir da presença. Deus, ele trata conosco, o nosso interior. Ele nos coloca sob disciplina. Aonde que nós estamos falhando com Deus? Aonde estamos tomando caminho errado, pensamentos errados, uma vida fora dos caminhos de Deus, uma vida dupla, Tem gente que tem uma vida dupla, na igreja parece que é assim, mas fora é outra coisa. Tem um linguajar na igreja, um linguajar que parece ser de Deus, mas fora ainda faz até piadinhas de Jesus, Então quer dizer, nós temos que ter uma identidade, A palavra de ontem foi identidade. Qual que é a nossa identidade? Qual que é a sua identidade, Eu sou de Deus, Eu sou de Jesus. Enquanto você não confessar que você é de Jesus, você vai ficar sendo atacado por ofertas, do diabo na sua vida, Então, quando nós não assumimos posição com Deus, de nos consagrarmos a Deus, nós vamos ficar sofrendo ataques, de propostas ilícitas, de tentações. As pessoas, por que eu estou sendo tentado? Porque não assumiu uma posição, Então, é importante a nossa atitude, a nossa identidade, Todos têm que saber, o mundo tem que saber quem é você em Deus. Eu sou de Deus. Nós não podemos ser agentes secretos, e nem ter vida dupla, O que nós somos aqui, nós somos lá fora. O que nós somos lá fora, nós somos no nosso serviço, na nossa escola, Então, assumir a identidade de Deus. Então, todos hão de saber que você é de Jesus. Quem não ouviu ontem, quem não veio ontem, olhe lá, a nossa posição. Porque todas as vezes que nós confessarmos Jesus aqui na terra, Ele confessa o nosso nome diante do Pai que está no céu. Olha bem, Jesus vai sendo seu advogado, vai testemunhar o teu nome diante do Pai que está no céu, porque você testemunha dele aqui, E isso, a posição de crente é uma posição que não admite coisas laterais, É a posição com firmeza,
E é tão sério isso que fala que, né, no capítulo 12 de Apocalipse, que mesmo diante da morte, né, não vão temer a própria vida. Quer dizer, é tão sério esse compromisso com Deus, essa aliança com Deus, que mesmo diante da morte, da ameaça de morte, né, aquele que é de Deus, ele não vai amar a sua própria vida. Né? Se falar para você, nega Jesus, se você conhece as Escrituras, conhece as promessas de Deus, se você teme a Deus, você nunca vai negar, mesmo diante, né, de ficar com vergonhas, né? As pessoas às vezes têm vergonha. Não faça isso, né? Porque quem está querendo te expor a vergonha, né, não conhece a Deus, e você tem que tomar posição, porque sempre vai acontecer de alguém se levantar contra você para te envergonhar. A hora que você falar que você é de Deus, que você é de Jesus, cara, diante dele cale-se toda a terra, né? E diante do nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que o Senhor é Deus. Olha bem, então as pessoas às vezes se calam achando que está em defesa de si mesmo, né? Mas está tendo prejuízo espiritual, né? Quando me converti, né, eu viajava, né, prestava serviço em várias localidades de Minas Gerais. Sempre, né, às vezes a gente saía, tinha um colega, outro, né, saía para jantar, para almoçar, né, sempre tinha uma oferta para beber. Vamos beber? Eu disse, não, muito obrigado. Quer dizer, eu saía pela tangente, sempre pela tangente. Até o dia que eu cheguei e falei, não, eu não bebo. Né? Aí ele falou, mas você é crente? Eu disse, eu sou de Jesus. Nunca mais ninguém, não só aquele, mas qualquer outro, nunca me ofereceu nada. Por quê? Eu assumi posição. Às vezes falta isso na nossa vida, assumir uma posição de que nós somos de Deus e nós rejeitamos tudo aquilo que não é de Deus. Passe a rejeitar tudo aquilo que não é de Deus. Né? Então, essa é a identidade. Né? Nós perdemos aquela identidade anterior da nossa vida, né? A ponto de nós nos estranharmos. Você fala, mas eu não sou mais aquele a quem eu era. Né? Então, por aí, Jonas então quis fugir da presença. Não foge. Eu me apresento de uma forma no lugar e no outro lugar de outra forma. Quer dizer, tem duas caras, né? Tem duas personalidades. Isso aconteceu com o Pedro, não é só com a gente que acontece, com o Pedro aconteceu, né? Diante dos gentios, ele se portava como gentio, mas diante dos hebreus, ele se portava como hebreu. E Paulo então, né? Paulo não deixou por menos, que lançou-lhe em rosto, né, a atitude dele. Pessoal, sendo tu judeu, né, você chega no meio dos gentios, você vive como gentio, você chega no meio do judeu, você vive como judeu. Quem é você? Qual é a sua identidade? Porque Pedro, ele negou Jesus, né? Ele não tinha ainda abraçado a identidade de que ele foi chamado, de que ele é de Deus. Quem é você? Você não andou com esse homem? Você é um deles. Não, nem conheço esse homem. E fala que ele praguejava, né? Nem está escrito as palavras que Pedro falava. Até o dia que ele, né, diante de Jesus, né, ele assumiu a sua identidade. Você me ama, Pedro? Apacenta as minhas ovelhas. Eu te amo, Senhor. Oh, que coisa linda, né? Tu me amas? De novo, Senhor, mas você sabe, eu te amo, né? A terceira vez, apacenta meus cordeiros, apacenta minhas ovelhas, né? Então, diante de Jesus, nós não podemos fugir. Ele fala ao nosso coração e ele nos chama a uma identidade. Jesus assumiu a sua identidade diante dos sacerdotes, né? Diante dos escribas, diante dos seus opositores, diante daqueles que queriam apedrejá-lo. Ele assumiu a sua posição, né? Você ouviu este mundo para buscar o que havia perdido, e assim ele fica, né? Ele confessa diante de autoridades. Ele sempre se manteve
né, na sua posição de filho de Deus. É o que nós devemos fazer. Enquanto nós não procedemos, não assumimos a nossa posição de servos de Deus, de filhos de Deus, nós ficamos sofrendo ataques de toda ordem, tentações de toda ordem, né? Não podemos ter uma vida de duplicidade, né? Vida dupla. Apresenta de uma forma e depois de outra forma, né? Então é preciso tirar as nossas máscaras, né? Porque quando assim fazemos, nós estamos usando máscaras para quê? Qual o objetivo? De ser às vezes bem recebido. Nós queremos ser aceitos, não é isso? Não é isso que nós queremos? Queremos ser aceitos, né? Queremos ser bem recepcionados, né? Mas está escrito. Perseguiram minha mim, Jesus falou: perseguiram minha mim, não vão perseguir vocês, né? Então, suporte as afrontas, suporte as humilhações, suporte as questões contrárias, mas mantenha a sua posição, que quem te honra é Deus. Saiba que Deus honra. Se você honrar a Deus, Deus vai te honrar, né? Quantas vezes, né, pessoas que, né, não honraram nós, né? Mas depois, passa um tempo, eles vêm e reconhecem pela própria ação de Deus, né? Temos testemunhos disso, né? Não vamos entrar nisso aqui para não tomar muito tempo, né? Mas a questão é o seguinte, né? É que Deus, o que Deus fez para trazer Jonas à ordem, né? Fala que ele mandou o quê? Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento. Quem lançou o vento? Deus. Então Deus tem ação sobre os ventos, né? E sobre o mar, diz aqui, né? E fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Olha bem, né? Ele age sobre o mar, ele age sobre o vento. E por quê? Deus tem um propósito. Então, você que conhece a Deus, né, você não vai conseguir quebrar o propósito dele na tua vida. Tem um chamado, né? Lá no livro de Jeremias fala que antes de Jeremias ser concebido, ele já foi chamado. E as pessoas estão falando assim: mas, né, essa questão aí que fala agora que criança que não nasceu não tem nada a ver, né? Antes, né, eu fiquei admirado de ver essa palavra. Antes dele ser concebido, o Senhor te chamei, né? E desde o ventre te consagrei o profeta, né? Então nós somos um projeto de Deus antes de ser concebido, né? Então entenda a sua identidade, assuma a sua identidade diante de Deus, meu irmão. Antes de você ser concebido, né? Nós vamos lá, é bom pegar a palavra, né? Está lá no capítulo 1 do livro de Jeremias. Essa palavra toca em nós, né? Para saber quem nós somos diante de Deus, né? No capítulo 1, no verso 2, né? E também nos dias a mim me veio a palavra do Senhor, verso 4, capítulo 1, verso 4 do livro de Jeremias: antes que eu te formasse no ventre materno, antes que começou a formar, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. E diz para ele: então lhe disse eu: Senhor Deus, eis que eu não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Então, como fugir de Deus? Como negar a nossa identidade de conhecer a esse Deus, né? Nós estamos querendo ser como Jonas, né? Fugir da presença de Deus. Por mais longe você vai,
você vai notar. Ele vai te trazer, ele vai usar vento, ele vai usar mar, né? Então, ele tem poder sobre tudo, sobre todos, tem poder sobre o vento, sobre até sobre os rebeldes, né? Aqui em Nínive, né, foi enviado a Nínive para falar a Nínive, e Jonas ficou apreensivo com isso, porque Nínive era uma nação, uma cidade pecaminosa, né? A ilicitude, a malícia dela subiu ao céu, e todos os povos que ela guerreava, que eles conquistavam, eles tratavam com uma dureza extrema. Então Jonas, quem sou eu para ir lá, né? Eu vou fugir desse negócio, né? Mas Deus tinha um plano. Em Nínive, impressionante também notar que Nínive não era judia, é um povo, né? Um povo gentio. No tempo de Jonas, Deus aqui está mostrando que ele lança a sua misericórdia sobre toda a sua criação, sobre todos aqueles que ele criou. Então, porque ele veio para os que eram seus, veio para os judeus, né? Mas eles não receberam. Mas aqui ainda não havia isso, foi antes, né? Então ele foi enviado como um profeta para trazer arrependimento a Nínive. Então, o que Deus quer de nós, né? Um sincero arrependimento. A palavra vem para nos avisar, para nos corrigir, para nos trazer a ordem, para nos fazer entender os propósitos de Deus. Então, né? Aí o que Deus faz? Deus tem poder sobre o peixe, deu ordem ao peixe para ir lá e engole Jonas. Mas isso é uma alegoria, né? Mas pode ver que a questão com Jonas é verdadeira, porque Jesus falou sobre Jonas, Jesus confirmou sobre Jonas. Nenhum sinal lhe será dado senão o sinal de Jonas, né? Falando ele a respeito de si mesmo, que 3 dias Jesus passou no ventre da morte, né? Mas ressuscitou. Então, Deus aqui mostra que ele tem poder sobre o vento, que ele tem poder sobre o mar, que ele tem poder sobre os peixes. E depois, no final, Jonas ali, né, indignado com Deus, porque Deus teve misericórdia para aquele povo, né? Aquele povo que era uma nação totalmente depravada, totalmente de ilicitudes, né? Fora dos caminhos de Deus, né? Aí Deus vai e não faz o que ele falou para Jonas que ia fazer. Olha bem, né? Olha bem, Deus tem juízo, mas diante do juízo de Deus, se houver sincero arrependimento, como um povo de Nínive, né? Deus volta atrás pela sua misericórdia. Mas o que ele quer é arrependimento de más obras, de vida torta, de vida dupla, né? É isso que ele quer, né? Então, por que tem a palavra? Porque na palavra ele está avisando, né? Arrependa. Foi isso que foi a pregação de João Batista, né? Arrependei-vos, né? Produzir frutos dignos de arrependimento. E ele falou: o machado já está posto à raiz das árvores. O que é isso? Vem um dia de juízo de Deus, né? O juízo de Deus vai ser inevitável, quer queira, quer não. Ninguém não vão escapar dele. A humanidade não vai escapar, né? Agora, escapamos como? Entrando debaixo das asas do Altíssimo, né? No esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, nós descansamos. Quer dizer, está conforme a palavra, creu em Jesus Cristo, aceitou Jesus Cristo como Senhor, lançou fora os deuses estranhos, né? Procurou ter a vida, aquele modelo de vida que Deus quer para nós, que nos deixou, para a nossa alegria, nossa felicidade, para que tudo vá bem conosco, né? E ele não para. Aí ele, né, viu que o povo, né, 120 mil pessoas, Deus teve misericórdia por causa do arrependimento, e Jonas ficou indignado, né? Falou assim: eu preguei lá 40 dias para esse povo,
falando que o Senhor ia subverter essa cidade, o Senhor não fez nada. Quer dizer, até nisso nós temos que entender propósitos de Deus, né? A carteirinha de crente, de profeta de Jonas, né? Ficou em xeque, né? O profeta veio e fala uma coisa, Deus não faz, e Deus falou que ia fazer e não fez, né? Então ele foi olhar para a sua identidade, né? Eu sou profeta de Deus, o que eu falo Deus vai fazer, né? E ele pregou juízo, né? Pregou juízo. Falou assim: Deus vai subverter essa cidade, vocês estão na ponta do espeto, né? Como diz na gíria por aí, né? E então o Jonas ficou em xeque, né? Na sua própria identidade. Mas eu quero te dizer, aquele que vem para Jesus, ele vai perder aquela identidade que ele tinha, ele vai passar a ser nova criatura, ele vai ter o DNA de Deus, né? Ele vai saber das coisas de Deus, e Deus não nos melhora quando convertemos, Ele nos faz de novo, né? Você foi feito de novo, né? Nós somos feitos de novo, nós não somos aquele que éramos, né? Às vezes eu começo a pensar, eu me estranho, né? Fica meio estranho, né? Falo assim: o que Deus faz, né? Então, passamos a ter não ter medo de crítica, não ter receio que falam de nós, né? Como Paulo fala, como Paulo prega, né? Eu tanto sei ser honrado como sei ser humilhado, para mim é a mesma coisa, né? Então, e tudo da nossa vida passa a ser consagrado ao Senhor, né? E tememos ao Senhor, né? Temos uma vida que nós não tínhamos, uma vida de oração, de consagração, de temor ao Senhor, de amor ao Senhor, né? E até em face da morte não amamos a própria vida, mas nós vencemos todas as oposições, todas as barreiras, porque, né, contamos com as misericórdias de Deus, e as misericórdias de Deus vão de geração em geração, de eternidade a eternidade, jamais terá fim. Quer dizer, Ele está com os braços abertos, Ele tem as portas abertas da salvação para toda a humanidade, para aquele que nele crê, para aquele que se arrependeu da sua vida pregressa e reconhece Jesus como o único e suficiente Salvador da humanidade. É o justo pelos injustos, que pagou todas as nossas transgressões, pagou todo o título da dívida que era contra nós. Glória a Deus, né? Então, aí ele não para por aí, agora ele vai ter que tratar como um profeta, né? Ele vai ter que tratar como profeta, e o profeta vai para a praia e chega ali, e ele clamou por causa do sol, né? O sol estava escorregando na cabeça dele, né? E ele pediu a morte, né? Ele traduz a indignação de Deus tratar Nínive com misericórdia, e que o sol estava acabando com ele, né? Aí Deus, para dar um consolo para Jonas, manda uma planta que cresce do dia para a noite, né? Fala uma mamoneira, uma boboreira, né? Não importa que... E Jonas então ficou ali mais refrescado, né? E diz aqui: e fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar de seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta, né? Aí Deus fez uma planta nascer do dia para a noite, não só nascer, mas como também crescer e lançar sombras sobre aquele profeta inconformado. E fala que ele se alegrou muitíssimo por causa da planta, né? Mas aí não para só por aí. Deus está trabalhando com os elementos da natureza para dar uma lição, para explicar para Jonas que ele é misericordioso, né? No dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta se secou. Meu Deus, né? Olha, né? Deus falando, usando elementos da natureza, né? Nós vemos aí o poder de Deus sobre a natureza, né? Sobre os elementos da natureza, né? Manda um vento, ouriça o mar,
né, manda tempestade, tudo para, né, manda um peixe, e depois fala para o peixe, agora você vomita Jonas na praia. Quer dizer, até o peixe foi mais obediente do que Jonas, né? Então, tudo obedece à voz do Senhor, né? Agora Jonas indignado, ele manda uma planta, a planta cresce, faz sombra, e Jonas se alegra, quer dizer, deu uma refrescada, mas depois, no outro dia, ele manda um verme, né, que mexe na raiz da planta ali, e ela seca, né? E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso, né? Ele diz aqui, mas Deus no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, o sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia. Aí o que ele usou? O sol. Olha bem como que Deus está trabalhando, agora é o sol, vai queimar sua cabeça, Jonas, né? Eu te dei uma refrescada, mas agora eu vou queimar sua cabeça, né? Nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável a tua ira por causa da planta? E ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu? E não hei eu de ter compaixão na grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Quer dizer, as pessoas falam da misericórdia de Deus. Deus é misericordioso, né? É misericordioso, mas vem pela palavra de Deus, vem temer a Deus, venha ter, né, coração quebrantado, venha se enquadrar na palavra de Deus, nos propósitos de Deus, né? Não fique aí resistente contra a palavra de Deus, né? Mas como que eu vou mudar, né? Eu nasci assim, eu sou assim. Não, você não vai ficar assim. Pede misericórdia para Deus, Senhor, me ajuda, né? Por mais longe que você tenha ido, né? Por mais desrespeitoso com Deus que você foi, né? Aí fala assim: eu quero voltar, Senhor. Foi o que aconteceu com o jovem, né? Com o jovem lá o filho pródigo, né? Ele saiu da casa do pai, né? Ele vai e gasta tudo, né? E aí você já sabe a história, e ele caiu em si, e ele voltou, né? Ao voltar, né, o pai dele estava esperando: você vai voltar, ele não vai suportar, ele não conhece aí os reveses do mundo, né? Ele não conhece, né, que na casa do pai ele vai ser bem tratado. Eu voltei, pai, me recebe como um trabalhador. Não, você é meu filho, né? Você é meu filho, né? Vai ser tratado como meu filho. Mas aí faz festa para ele, aquele que não merecia festa nenhuma, né? Um anel de autoridade, sandálias, roupa, né? Uma roupa nova, tal, né? Mas aí o que acontece? Aí vem o irmão dele, né? Fala assim: pai, o senhor nunca me deu um cabrito, né? O senhor nunca me deu um cabrito para mim festejar com os meus amigos, né? Eu não queria nada com o pai, ele estava dentro da casa, mas ele não queria nada com o pai, né? Então você vê que ele queria festejar com os seus amigos, não com o seu pai. Agora o filho pródigo que saiu, ele quer festejar com o pai. Agora ele tem festa com o pai. Mas o que estava dentro da casa, que parecia que estava tudo bem com ele, né? O coração dele se mostra, né, como alguém aí que não tem amor pelo irmão, né? Aí o pai fala assim: ele estava perdido e foi achado, né? É motivo de festa, né? Mas ele não estava importando nem com
o irmão e nem com o pai. Ele queria era fazer festa com os seus amigos, né? E o pai teve que ir lá e conversar com ele, né? Ele veio com o pico virado, né? Como diz também na gíria por aí, né? Para reconciliar. Deus é esse Pai grandioso, né? Grandioso, misericordioso, né? Você que nos ouve pelas redes sociais, que Deus te abençoe. Reconheça o Deus Todo-Poderoso, o Deus bom, né? Esse é o amor de Deus, né? Pessoas falam que Deus é misericordioso, mas não querem saber nada de Deus, né? Não querem saber da disciplina de Deus, não querem vir para a casa do Pai, andam por aí vivendo a sua própria maneira e quer falar de misericórdia. Não, sobre Nínive pesava juízo. Deus falou, vai ter juízo sobre essa cidade. A malícia dela é grande, subiu até mim essa malícia. Então já estava decretada a espada, o machado na raiz da árvore, né? O juízo. Mas como eles se arrependeram, né? Aí e se humilharam diante de Deus, né? Aí a misericórdia de Deus se acendeu, né? Onde havia juízo, agora há misericórdia. Então, por que tem pregação do Evangelho? Né? Porque muitos estão empreendendo tempo aí, recursos de toda ordem, se submetendo a muitos reveses da vida, né? Até humilhações e perseguições, para avisar a humanidade. Pregação é um aviso à humanidade. Arrependa-se, volte para os caminhos de Deus, venha, né? As pessoas têm a Bíblia aí, né? Muitos têm nas suas casas a Bíblia aberta no Salmo 91, mas está lá empoeirada, até, né, se você pegar a Bíblia, fechar e soltar, ela vai abrir o Salmo 91 de novo, está amarelado, empoeirado, mas não leu, mas não lê, até beija a Bíblia, né? Olha, é preciso ler, é preciso entender, a luz que vem de Deus é a luz de entendimento, entender que o conceito de Deus, a personalidade de Deus, os propósitos de Deus, a vontade de Deus, né? E está lá no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O que é isso? Né? Nós habitarmos conforme a palavra de Deus, não é um lugar, é um estado, né? Venha para Deus, arrependa dos seus caminhos tortos, arrependa-se da sua dupla identidade, tire as suas máscaras, né? Não tenha uma vida de duplicidade, assuma a sua identidade, né? Reconheça Jesus como Senhor e único e suficiente Salvador da tua vida. Vem para Jesus, né? Por isso que Jesus fala, vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados. Sem Deus você vai ficar cansado e sobrecarregado, como ficou o jovem, o filho pródigo, né? Sem o pai ele ficou cansado e sobrecarregado. Aí Jesus fala, vem a mim, quer dizer, vem para a casa do Pai, venha para os preceitos, as regras de Deus, venham, né? E vocês vão encontrar refúgio, né? Encontrarão descanso para as vossas almas. Olha bem, mas ser de Deus é complicado e tal. Ele fala assim, o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Ele não vai colocar sobre os seus filhos um jugo que não vão poder suportar. É isso, né? E tudo é para a glória de Deus, em nome de Jesus. Receba esta palavra em amor. Deus te abençoe. Saiba que Deus está no controle de todas as coisas, que Deus vai usar a natureza, vai usar os elementos da natureza e vai usar até a mula, né? Para falar, para trazer a toda a humanidade para o seu aprisco, em nome de Jesus. Ser tu uma bênção. Ele não quer te perder, ele estende a sua mão para tocar, para trazer, para exercer misericórdia, em nome de Jesus. Seja curado, seja transformado em nome de Jesus. Seja você uma bênção para a glória de Deus, para a alegria sua e a alegria nossa, e que nenhum dos nossos se perca, em nome de Jesus. Amém.